Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja assistindo essa aula. Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina materna e infantil do curso técnico em enfermagem do Instituto São Miguel para a turma D de Gandu. Quem está falando aqui é a professora enfermeira Eliane Nascimento e nós vamos continuar o assunto da nossa disciplina na nossa sexta aula, falando hoje sobre um assunto importantíssimo, um assunto que infelizmente ainda é tabu, em que ainda existem muitos mitos a respeito e que infelizmente tem vitimado muitas pessoas, inclusive homens. Pois é, homens também podem sofrer de depressão pós-parto. Gente, olhem só, basicamente a depressão ela vai atingir todo o emocional da mulher e ela pode inclusive desenvolver sintomas físicos, que são as doenças psicossomáticas. A depressão basicamente ela vai ter a depressão de humor, que é a tristeza, né, uma tristeza profunda, que vai causar também a perda ou dificuldade de interação e do prazer. O funcionamento cognitivo também tem um rebaixamento, então a mulher ela vai ter uma dificuldade de concentração, ela vai ter uma dificuldade de desenvolver uma linha de raciocínio, ela vai se achar incapaz de cuidar do filho, né? Ela pode ter aí também sintomas neurovegetativos, né? Que são distúrbios do sono, do apetite, distúrbios da libido, nas atividades psicomotoras também, bem como algo que é bem mais perceptível, que é a questão do pessimismo, né? A desesperança, o desamparo e uma ideação ou comportamento suicida. Porque há uma diferença entre ideação suicida, que é quando a pessoa ela fica imaginando, ela fala sobre o assunto, ela pesquisa sobre o assunto, né? Ela fica viciada, digamos assim, em assuntos sobre a morte, ela deseja a morte, ela vê a morte como saída, e tem o comportamento suicida, que é quando a pessoa ela passa a exercer ações que colocam em risco a sua segurança. Ela vai atravessar a rua sem olhar para os lados, por exemplo, né? Ela vai não estou falando que ela chega nesse ponto, gente, não é aquele ponto em que a pessoa se corta ou que a pessoa toma algo, que a pessoa realmente atenta contra a própria vida. Ela tem comportamentos que podem levar ao suicídio, tá? Já deve ser observado a partir daí. As causas, gente, são inúmeras. A depressão ela é uma doença multifatorial. No entanto, se existe um histórico, né, ele vai propiciar que se desenvolva, ou seja, se a mulher ela já tem um histórico de doenças emocionais, se ela já tem um histórico de depressão, a probabilidade dela desencadear a depressão pós-parto é maior. Se ela tem casos de depressão na família, se ela tem casos, né, de doenças emocionais na família, isso pode sim levar, né, isso é um fator preponderante para que ela possa desenvolver depressão pós-parto. Agora, nesse caso específico, né, na depressão pós-parto especificamente, o principal fator é o desequilíbrio hormonal, né, as alterações hormonais decorrentes do término da gravidez. Né? O corpo vem ali de 9 meses, né, de 40 semanas de um estágio de preparo para o parto, né? Depois há o momento da expulsão do parto e se inicia aquela bomba de hormônios para amamentação, recuperação do corpo, né? O desenvolvimento do instinto materno, a criação do vínculo materno-infantil, né? Então tudo isso vai fazer com que a mulher tenha uma sobrecarga de hormônios muito grande, e essa sobrecarga também, né, é um fator, e ela acaba se tornando o principal fator para que se desenvolva a depressão pós-parto. Olhem só, ela coloca em risco a vida da mãe e o desenvolvimento do bebê. Então o ideal, gente, é que se comece desde o pré-natal, né? Porque em torno de 20% das mulheres elas vão sofrer de depressão pós-parto, né?
e 50% delas não são diagnosticadas. E como que se sabe que tem e não é diagnosticado? Pelo histórico. Depois, o que essas mulheres elas vêm retratar na sociedade é diagnosticado que elas têm depressão. Ou, quando chega ao ponto de tratar, já está num estágio em que não tem como resolver apenas com terapia. Os riscos para a mãe e para o bebê, né? A mulher que está em depressão pós-parto, ela normalmente não amamenta, ou ela amamenta pouco, ela não cumpre com os horários de amamentação, ela não cuida adequadamente da higiene do bebê, ela não cumpre com o calendário vacinal do bebê. E já a criança, por sua vez, aí ela vai ter o risco de ter baixo peso, transtornos, né, psicomotores, porque a criança precisa dos hormônios também para desenvolvimento, né? As questões emocionais que estão ligadas à depressão pós-parto faz com que a mãe ela não interaja com a criança, e isso vai intervir no desenvolvimento, né, como nós falamos na aula passada, o quanto a amamentação é importante para o desenvolvimento psicomotor da criança. A depressão pós-parto não tratada adequadamente, ela pode durar meses, cronificar e virar um transtorno depressivo. Inclusive, gente, existem estudos que relacionam o Parkinson precoce com a depressão pós-parto. Isso é muito sério, tá? Então, e é importante também, gente, atentar, porque em casos graves, né, a depressão pós-parto também pode levar ao suicídio. E quais são os fatores de risco, né? O histórico de depressão pós-parto anterior, né? Falta de apoio da família, principalmente do parceiro, né? Estresse, problemas financeiros ou familiares, né? Cria-se toda aquela expectativa em torno, né, da chegada do novo bebê. A falta de planejamento da gravidez, limitações físicas anteriores, durante ou após o parto, né? Dependendo aí da gravidade do parto, a mulher ela pode se sentir limitada, ou ela pode realmente ter uma limitação e isso vem a interferir. Depressão antes ou durante a gravidez, né? Depressão anterior, transtorno de humor bipolar, histórico familiar de depressão, outros transtornos mentais, uso de drogas também, história de desordem psíquica pré-menstrual, né, a TPM, né, que no caso a disforia pré-menstrual, gente, que é a desordem pré-menstrual, ela já é a evolução da TPM, já é um caso mais grave, tá? E também casos de violência doméstica. Os fatores desencadeadores, a privação do sono, aí vai entrar um assunto que eu gostaria que vocês pesquisassem para que nós possamos falar na aula. O Baby Blues. Pesquisem aí o que é Baby Blues, tá? Isolamento, alimentação inadequada, sedentarismo, falta de apoio do parceiro, estão vendo, maridos? Falta de apoio da família, depressão, ansiedade, estresse, outros transtornos mentais e o vício em álcool e drogas, tá bom? Os sinais e sintomas, né, que são aí o alerta para que se perceba que essa puérpera, ela está em depressão pós-parto, ou ela está evoluindo para a depressão pós-parto. Insônia, inquietação, indisposição constante, cansaço extremo, sentimento de indignação ou culpa, dificuldade de concentração, né, de tomada de decisões, ansiedade ou excesso de preocupação, inclusive com a saúde do bebê, né? A sensação de incapacidade de ser mãe, perda ou interesse pelo prazer ou prazer, né, em atividades simples diárias, perda do interesse ou do prazer em atividades ou coisas que a pessoa gostava de fazer antes, pensamento de morte ou ideação suicida, vontade súbita de prejudicar ou fazer mal ao bebê, olha só. Perda ou ganho de peso excessivo, vontade de comer mais ou menos do que o habitual, dormir muito ou não dormir o suficiente. Gente, observe cada detalhe. E o principal, não julgue, não ache que é frescura, porque depressão não é frescura, tá? O próximo, o diagnóstico da depressão é basicamente clínico.
Então é com a observação. Muito difícil a puérpera chegar e falar: eu estou em depressão. Então é necessário que haja observação, tá? Porque provavelmente ela mesma nem perceba, tá bom? Olhem só, gente, uma coisa interessante. Para que seja a depressão pós-parto, o sintoma ele deve surgir até 4 semanas após o nascimento da criança, tá? O tratamento da depressão pós-parto, ele é individual. Ele é de acordo com a sintomatologia de cada um, né? E assim, às vezes há necessidade, geralmente há necessidade de antidepressivos, né? Combinados com terapia, porque ela vai precisar de apoio, a família vai precisar de apoio para lidar com ela também, com a mãe. O aconselhamento, apoio familiar, né, do parceiro, os amigos mais próximos, vai ser aí fundamental para ajudar a tratar, prevenir a depressão, né, e para curar a depressão pós-parto e evitar que aconteça na próxima gravidez. Então, o apoio da família, do parceiro, dos amigos é fundamental. Psicose pós-parto, que também é algo seríssimo, grave, que põe em risco a vida do bebê. Gente, é uma condição assim grave, né? E ela pode afetar mulheres que têm distúrbio histórico, né? Do distúrbio bipolar e que também já tem o histórico de psicose pós-parto, né? Os sintomas geralmente começam nas primeiras 3 semanas após o parto. Os estudos indicam que até 3 anos após o nascimento, a mulher ainda pode ter algum tipo de doença mental. Só que o primeiro ano, gente, é o mais crítico, tá? Diferente da depressão, a psicose puerperal, gente, ela vai criar um afastamento da mente da mulher da realidade. Então, é um transtorno gravíssimo, né? E geralmente ele começa aí no fim da gestação e no pós-parto. A mulher com psicose puerperal, ela passa a ter delírios, né, alucinações que tem uma ruptura, uma divergência com a realidade, né? Então é algo muito sério, é algo que deve ser observado, porque pode levar a ações drásticas. Nós temos no Brasil algumas histórias de mães que jogaram filhos em rios, que jogaram por cima de muro e coisas assim. Então, a psicose pós-parto é algo tão grave ou até mais grave que a depressão. Os sinais e sintomas da psicose, né? A desconexão com o bebê e com as pessoas ao redor, perturbação do sono, mesmo quando o bebê está dormindo, pensamento confuso ou desorganizado, uma vontade extrema de prejudicar ou fazer mal ao bebê, a si mesma ou a qualquer pessoa, né? Mudanças drásticas de humor e comportamento, alucinações que podem ser visuais, auditivas ou olfativas e pensamentos delirantes e irreais. A depressão pós-parto em homens, que é um tabu maior ainda. Mas acontece, gente, a diferença é que nos homens a depressão pós-parto, ela pode surgir mais de acordo com a preocupação do homem em cuidar do recém-nascido, em educar, em suprir as necessidades, né? A ansiedade em promover uma vida adequada à criança e principalmente a responsabilidade por um novo ser, né? São fatores que podem desencadear, sim, depressão pós-parto nos homens. E um homem, ele pode também desenvolver depressão pós-parto como reflexo da mulher que teve depressão pós-parto e ele se sentir incapaz de lidar com a situação. Olhem só o que vai acontecer aí, a depressão pós-parto no homem, né? Vai ter uma dificuldade de vínculo, né? A incidência está entre 4 a 10% dos pais manifestam sintomas durante os primeiros 6 meses de vida da criança, né? Acontece, gente, geralmente com os novos pais que vem a dificuldade de suprir, eles vêm privados dos cuidados, do contato com a esposa, e eles passam a se ver responsáveis pelos cuidados de um bebê, e eles demoram mais para criar um vínculo
né? Então, em alguns acontece que a mãe cria o vínculo com o filho e exclui. Ele acaba se sentindo excluído, não porque é proposital da companheira, mas porque o vínculo, o binômio é diferente, né? A evolução, geralmente em 3 meses aí tem uma melhora. Claro que existem casos que precisam de acompanhamento, de terapia, de ajuda, tá? Os sintomas, eles vão ser tristeza, frustração, raiva, ansiedade, sentimento de culpa, de desesperança e afastamento da família, tá? O que se torna mais difícil porque, gente, a mulher já está naquele momento em que necessita de apoio. E quando acontece do casal desenvolver depressão pós-parto, ainda é mais difícil porque os hormônios femininos, né, eles tendem a reagir de uma forma diferente. Então a depressão pós-parto em homens, ela pode se agravar não pela gravidade da doença, mas sim pela falta de conhecimento, pela falta de orientação. E como que vai se dar a assistência de enfermagem na depressão pós-parto? A detecção precoce, que é essencial, né? E a prevenção desde o pré-natal, a orientação da mãe e dos familiares sempre, a promoção do conforto, a identificação e o tratamento da causa base, né? O desencadeador dessa depressão, o exame do estado mental e, claro, manter a segurança da mãe e da criança. Certinho, galerinha? Dúvidas? Espero que sim, porque conhecimento gera dúvida. Aguardo vocês. Chama lá no chat.